Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos que estão chegando pela primeira vez à nossa casa e a todos que possamos ter uma tarde de aprendizado, de crescimento espiritual, de bastante aproveitamento. A Sheila vai ler a página que vocês têm à mão. A Nilska vai fazer primeira carta aos Coríntios, 15, de 1 a 19. E nós vamos prosseguir com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 9, com o item 8, obediência e resignação. Então vamos ouvir. A tela está estranha porque deve ter um problema na multimídia ali, mas se não der para ler, dá para ouvir bastante. Muito bem. A prece intitula-se Esforço e Oração. A despedida a multidão subiu ao monte a fim de orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 24, capítulo 14, versículo 23. Se de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração, neste particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta nos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comunicando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à satisfação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquele que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus pensamentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, silenciando os nossos corações e levando nossos pensamentos ao mais alto, Deus, Pai eterno e todo-poderoso, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Cristo Jesus, que caminha conosco a todo instante, nos levando até vós através da verdade, esta verdade que é o Evangelho redivivo. Agradecemos, Senhor, neste momento, a oportunidade da vida que nos deste, as bênçãos que recebemos a cada instante, por estarmos aqui nesta casa de luz, aprendendo, Senhor, o Evangelho do Cristo. Envie-nos, Senhor, espíritos benfeitores neste momento, que ilumine a cada um de nós com esclarecimento, a ajudar-nos a compreendermos e a aprendermos tudo que aqui iremos estudar neste dia de hoje.
para que consigamos, Senhor, levar conosco todo este aprendizado e sermos exemplos verdadeiros do Evangelho. Ilumine aos irmãos que vão fazer o estudo de hoje, a todos aqueles que ainda estão a caminho, que eles já consigam sentir as energias, as vibrações que desta casa emanam até eles, que eles cheguem em segurança, para que possam também aproveitar desta tarde. Fique conosco, Senhor, em todos os momentos, em nome de Jesus, que assim seja. Dando sequência ao estudo de um Novo Testamento, nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 15 e vamos ler os versículos de 1 a 19, intitulados A Ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é digno que se repita esse versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é uma frase de efeito para refletirmos. Mas o que nós temos aqui nesse trecho da carta de Paulo? Paulo faz uma discussão metodológica aqui. Ele está defendendo uma tese e ele está argumentando, mostrando bem didaticamente a força do seu argumento. Qual é o argumento dele? Que existe a ressurreição. Porque se não existe, tudo o que foi falado, tudo que foi apresentado, vivido por Jesus, é um engodo, é um equívoco, e todos estavam ali equivocadamente, e aqueles que ensinavam estavam mal orientados ou de má fé. Então, se a gente fizer um paralelo, que como
em como o Espiritismo apresenta para nós os ensinamentos, a gente vai conseguir entender claramente o que o Paulo está mostrando aqui. Para lembrar, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver Kardec dizendo que a gente pode pegar os evangelhos e dividir em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tidas pela Igreja como objeto dos seus dogmas e o ensino moral. Kardec fala que podemos questionar todos os outros 4 pontos, mas um ponto que é inquestionável é o ensino moral, porque qualquer religião dita cristã que questione o ensino moral do Cristo atesta a sua falência. Pois bem, Paulo pega aqui a primeira divisão que Kardec apresenta no Evangelho, os atos comuns da vida do Cristo. Ele está falando de um ato da vida do Cristo, que é a ressurreição. Ele está falando com a autoridade moral do Evangelho. Vocês veem que, em todo momento, ele fala aqui que ele está falando em nome do Evangelho, em nome das Escrituras, que ele, por si só, não fala nada, inclusive, ele atesta a fragilidade dele, que ele se diz o último dos apóstolos, porque ele, em determinados momentos, perseguiu o Cristo, perseguiu a Igreja do Cristo, mas ele está falando com a autoridade moral de quem vivencia agora o Evangelho. Então, o argumento dele não está na fala dele, não é uma opinião pessoal. O Espiritismo nos fala isso. O Espiritismo mostra que a sua base não se assenta na cabeça frágil de um só. E que a base do Espiritismo é a vivência do Evangelho e que a sua autoridade está nos ensinos que os espíritos trazem, na universalidade do ensino dos espíritos, não é? Nos ensinos que são apresentados com alguns critérios de validade, que a gente não vai entrar aqui, mas apoiado principalmente na autoridade dos espíritos superiores e baseado, fundamentado no Evangelho, que o Espiritismo vai restaurar, vai reviver, vai desentranhar, né, esse pensamento de Jesus e apresentar de maneira lógica e racional. É isso que o Espiritismo mostra. Paulo está fundamentando a sua tese no Evangelho, que dá a autoridade moral que ele fala. Então, ele não é uma ideia pessoal dele. E o que ele está falando aqui? Qual é a tese que ele está defendendo? A tese da ressurreição. Existe a ressurreição? Sim. A tese de Paulo aqui é válida, porque ele está usando a palavra ressurreição, que é a palavra conhecida, mas no contexto da ressurreição do Espírito. O Espírito ressurge uma vez morto o corpo físico? Sim, ele nunca deixa de existir, mas ressurgir no sentido de aparecer. Então, a ressurreição que ele trata aqui é o fenômeno que fez com que Jesus aparecesse às mulheres, ele não cita aqui, mas em seguida aparecia a Cefas, né? A Pedro, apareceu aos demais discípulos e apareceu aos 500 da Galileia. Então, ali Jesus ressurgiu em corpo, como alguns pensam? Não, mas em espírito, sim. Por isso que eu frisei o item 9. Se você acredita em Cristo só nessa vida, você é muito infeliz, porque o Cristo ressurgiu, o Cristo é imortal. Então, a tese dele é, como alguns acreditavam que não havia ressurreição, porque não entendiam direito o fenômeno. O Espiritismo veio explicar que existe a ressurreição do corpo, que nós chamamos reencarnação, que os hindus chamam metempsicose, que alguns povos antigos e filosofias chamam de palingenesia. Mas a ideia é de que o espírito é imortal. Por quê? Se o espírito não fosse imortal, aquilo que atestou os atos comuns da vida do Cristo, aquilo que foi atestado como um ato da vida do Cristo, que foi o ato dele, depois de sepultado o corpo, ele ressurgir, não teria acontecido, porque Deus não derrogaria a lei. Se não existe para ninguém, não existe para Jesus também. Se existe para Jesus, existe para todo mundo. Então, é essa a tese dele. Quem diz que não existe, que acaba tudo depois que o corpo é sepultado, está equivocado. Então, ele está defendendo a tese da reencarnação
com o nome de ressurreição, mas com o contexto que só a doutrina espírita viria nos qualificar. Jesus ressurgiu, sim. Com o corpo físico, não. Com o corpo espiritual, que ele precisou adensar novamente aos fluidos da matéria da terra. Por isso, a preocupação em Maria não interferir na sua formação, que foi traduzido como: eu ainda não fui ao meu Pai. Então, ele ressurgiu com o corpo espiritual materializado, que fez com que as mulheres vissem, os discípulos vissem, Tomé tocasse a chaga, os caminhantes da estrada do caminho de Emaús conversassem com ele, e mais à frente aparecesse aos 500 da Galileia e fizesse toda essa caracterização que nós conhecemos. Então, olha como Paulo usa os mecanismos que nós devemos usar na doutrina espírita. Ele está argumentando, usando o Evangelho como autoridade. Então, todas as vezes que nós argumentarmos, para fechar aqui, nós temos que ter o Espiritismo como fundamentação da nossa fala. Isso é o critério da universalidade do ensino dos espíritos. O espírita não tem opinião pessoal, até tem na sua vida pessoal, mas em matéria de espiritismo ele não é válida a opinião pessoal. Então, se o movimento espírita apresentar alguma ideia que a doutrina espírita não abalize com o critério da universalidade, que utiliza, inclusive, o critério da fundamentação evangélica, isso não pode ter sido como ser doutrinário. Então, ele doutrinariamente defende a tese de que há reencarnação, usando o nome de ressurreição, mas apresentando o contexto de reencarnação, e o Espiritismo deixa a carta de Paulo muito mais clara do que qualquer outra doutrina cristã que não seja espírita. Então, vamos reler as cartas de Paulo para ver como esse critério vai estar sempre ali, como ele faz uma ponte facilitando o que o Espiritismo vem nos apresentar sobre o Evangelho de Jesus. E é isso que podemos interpretar, outras interpretações surgirão, e é rico que seja dessa forma. Na sequência do estudo, nosso item é obediência e resignação. Então, talvez não dê para ver bem. Deu? Deu. Antes da gente falar de obediência e resignação, nós buscamos esse quadro, esse triângulo. Na verdade, não é um triângulo, mas pelo menos nós temos que fazê-lo assim. No universo existe uma hierarquia, onde Deus é o ser supremo. Só tem um. Só existe um Deus. É único. Por mais que se queira inventar teorias, só existe um Deus. E na hierarquia a gente tem, depois de Deus, espíritos de primeira ordem, que são os anjos, os serafins, os arcanjos. Os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos superiores, sabedoria, sábio, benevolente. E a terceira ordem, que é a base maior na Terra, que são esses de 6 a 10, que Kardec deu essa denominação, e que outro autor que quiser fazer uma escala espírita, ele pode dar outra denominação. Existem outras denominações. Mas Allan Kardec foi o primeiro estudioso a criar, a estabelecer, a formatar uma hierarquia. E ele fez isso aí de uma forma didática e diz isso. Diz que é uma forma didática para a gente entender. Então, se eu vou estudar o termo obediência, eu tenho que saber que, acima de tudo, nós temos que dar obediência a Deus primeiro. Então não adianta, eu sou obediente, mas nem liga para Deus, nem procura entender Deus,
O Espiritismo chama muito a atenção disto. Nós fizemos um estudo nesta semana falando de Kardec e o Livro dos Espíritos, e nós descobrimos, porque a gente tem que ler com atenção, há uns tempos atrás, estudando o livro Iniciação Espírita, que o autor lembra que o primeiro escritor na Terra que fez uma introdução num livro foi Allan Kardec. E ele fez uma longa introdução. E ele começou com o estudo de Deus. Ele não foi o primeiro na Terra a fazer um estudo sobre Deus, a escrever um livro sobre Deus. Mas para ele chegar a escrever sobre Deus, ele escreveu um longo texto. E ele desenvolveu o trabalho de uma forma completa. E fez essa montagem para a gente entender e poder daí compreender o estado em que a gente está na Terra, essa situação toda. E essa base que é a maioria de espíritos ainda inferiores, que tem que começar desde cedo a obedecer a alguém. Então, se você vai ver na hierarquia, nas tribos, alguém obedece a alguém. Não existe conglomerado humano em lugar nenhum, nunca existiu, que não tivesse que dar obediência. Agora, até você chegar a dar obediência a Deus no sentido verdadeiro, você tem que ter aprendido isso, treinado isso nas milhares de situações que você viveu na Terra. E isso não é só na Terra, é em todo o universo. Então, quanto mais adiantado é o planeta, mais adiantadas são as pessoas, e mais obediência a Deus se dá. Os que menos obedecem a Deus estão nessa base de espíritos atrasados, mas eles aprendem desde cedo a obedecer a alguma coisa. Na família, tem que haver obediência. Tem que haver obediência. No trabalho, na empresa, tem que ter uma escala, uma obediência. Na organização militar, tem obediência. Em todos os setores existe isso. Até no reino animal, a gente vai ver que tem um chefe lá dos macacos, tem um chefe dos bichos. Analisem bem, assistam bem, que vocês vão ver quem é que manda. Tem sempre alguém mandando, alguém dominando. É muito interessante. Você vai ver os elefantes, quem manda na manada é a matriarca. E manda mesmo. As coisas funcionam lá. Então, gente, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Não é isso que acontece? Esse camarada é muito subserviente, ele é isso, é aquilo, só porque o indivíduo é obediente. Só porque ele segue regra, ele é taxado de um monte de adjetivos que eu não posso falar aqui porque não cabe aqui, mas tem isso. Não tem? O indivíduo, se ele for disciplinado, ele vai ter um monte de apelidos no emprego. No emprego, na caserna, onde ele estiver. A obediência é o consentimento da razão, diz o espírito que escreveu essa página em 1862. A obediência é o consentimento da razão. A pessoa que já está num certo grau de progresso espiritual, ele sabe que ele tem que obedecer. Porque ele já tem juízo. Tem uma frase assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem não sabia dessa frase? Sabia? Sua mãe já falou, né? Eu que mando, né? A resignação é o consentimento do coração. Olha que coisa bonita. Então, a pessoa resignada já tem a razão muito lúcida e já tem sentimento. Não é o coração que sente, mas isso aqui, para colocar assim bem, de uma forma
poética, é o coração que está falando, mas também é a razão. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quem já tem obediência e tem resignação, aguenta as provas. A prova, quando vem, ou ela te encontra em condições de suportá-las ou não. A expiação machuca fundo você. Se você não for resignado e obediente, você não aguenta. Você passa pela reencarnação com todos os sofrimentos e termina sem resgatar as dívidas que te cabia resgatar naquela reencarnação. Isso é muito importante a gente lembrar sempre. A vida está um horror, Deus se esqueceu de mim. É mentira que Deus não se esquece de ninguém. Você que não entende os mecanismos da vida, como funcionam, então você não tem resignação. Aí você, então, culpa alguém daquela hierarquia que está aí. É o meu guia que não me cuida, é Jesus que não gosta de mim, é Deus, entenderam? Então as pessoas culpam alguém. Mas quando você está nesse sentido, com essas duas forças ativas funcionando, você aguenta e chega ao final vencedor. Talvez até completista. O completista é aquele que começa e termina sem perder nenhum ponto. Termina com nota 10, a reencarnação. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, aqui ele toma Jesus como modelo. Olha o que Jesus sofreu. Todo mundo sabe o que Jesus passou na Terra. Ele, obedecendo à vontade de Deus, encarnou. E resignado, ele passou por tudo o que fizemos com ele. Ele não se revoltou hora nenhuma. Tem várias passagens de Jesus que, quando eu releio, eu cada vez me emociono mais. Jesus tomou um tapa na cara de um soldado bruto na frente de Pilatos. Eram só eles três, segundo a história. O soldado era tão pusilânime, tão imbecil, que só porque Jesus não falou, deu um tapa na cara de Jesus. Imagina esse espírito, nesses 2 milênios, o que ele carrega no sentimento dele. Será que ele já resgatou aquele sentimento de culpa imenso que surgiu nele depois? Não sei. Mas, então, ele sabia que ia passar por uma encarnação dolorosa. Por quê? Por causa da predominância da animalidade do homem, que ainda está em grande escala. Ele sabia que ia passar. E tinha que ter toda a força para a superação. E tinha. Ele é o nosso modelo e guia na Terra. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Então, a Terra era uma Babel geral. Roma, se for retratar o que era Roma, não dá para a gente, por exemplo, assistir o filme. Fizeram um filme sobre Roma. Uma TV inglesa fez uma série sobre Roma, que eu não recomendo a vocês. Você assiste até um ponto, depois você para. Porque eles mostram tudo o que tinha em Roma. E era assim mesmo.
veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia. Obediência e resignação exigem sacrifício e renúncia. Não tem como não exigir. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração, quer dizer, ele fala da nossa, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Nós vivemos num momento que já tem muitas coisas boas. Existem muitas organizações de defesa de todas as coisas que o homem precisa, mais ainda predomina a indiferença moral. E é um momento grave. Quando Jesus veio, era um momento muito grave na Terra. Será que agora é menos grave que naquela época? Nós atingimos um elevado grau intelectual. Eu sempre lembro, que nota nós podemos dar ao nosso grau intelectual? Não podemos dar 10 ainda, mas a gente pode dar uma nota 7 aí. Que nota nós podemos dar ao nosso grau moral hoje, na Terra? Eu dou uns 3 ou 4. Quem dá mais? Eu estou falando geral, não estou falando aqui dentro do centro espírita, não. Eu estou falando no planeta. Embora existam movimentos e mais movimentos, de ações e mais ações, no sentido de melhorar a humanidade. A nota é baixa para a parte moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, o homem se esforça imensamente para conseguir o quê? Um fim. Só que os esforços nunca são para algo muito elevado. Tudo que o homem faz, todo esforço que ele reúne, sempre não é para coisas muito nobres. Não é. Todo esforço intelectual que se faz aqui, acolá, etc. e tal, tem um pouquinho de coisa boa, mas o restante sempre tem outros interesses por trás. Vamos ter um exemplo assim, sem querer falar mal de ninguém, né? Nós tivemos nos últimos anos no Brasil um grande empenho de certas pessoas para que o Brasil fosse sede de Olimpíadas e sede de Copa do Mundo. Olha, eu nunca vi tanto movimento no Brasil quanto houve. Que foi um desastre total. O que se fez no Brasil, nesse esforço intelectual, nessa reunião de esforço, foi um desastre. Acabaram com o Brasil. Ah, mas acabaram só nesse momento? Não, mas acabaram de acabar. Porque foi um desperdício de capacidade intelectual, um desperdício de recurso material gigantesco. Para quê? Para ficarmos como ficamos. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, diz o Lázaro. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. A palavra da nossa geração é progresso, progresso, progresso. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Nós temos que evoluir intelectualmente. Senão a gente não evolui moralmente. Antes tem que existir o progresso intelectual. Isso é uma questão que Kardec levantou no Livro dos Espíritos, que eu usei no meu livro. A necessidade, primeiro, do desenvolvimento intelectual. O intelectual não caminha com o moral, o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral vem sempre depois. Por quê?
Porque depois de intelectualizado, o indivíduo tem discernimento. Não é claro isso? Depois do intelecto desenvolvido, você tem entendimento. Acabamos de fazer a interpretação da ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou com o corpo carnal. Ele apareceu com o perispírito. Apesar de ser espírito puro, para estar na terra ele tinha que ter o corpo espiritual para ser o intermediário entre ele, espírito, e o corpo físico. Espírito, perispírito e corpo. Estamos aqui no plano físico. Desencarnados, espírito e perispírito. Quando Jesus se afastou do orbe, o perispírito se esvaiu e ele ficou espírito puro, sem necessidade do perispírito. Mas enquanto ele estava aqui no processo de ressurreição, ele apareceu com o perispírito tão claro e tão nítido que ele caminhou, comeu com os apóstolos, foi pescar com os apóstolos, conviveu de 40 a 50 dias aqui. Então, nós temos aqui do Lázaro uma recomendação. Não podemos ser preguiçosos, nós temos que seguir o progresso. A gente tem que evoluir. Mas se você não progredir, moralmente junto, não atrelar a moral ao progresso intelectual, vai chegar no mundo espiritual com uma asa pequenininha e a outra asa grande. O que adianta ter a asa da sabedoria enorme e a asa do amor atrofiada? Quero ver você voar. Corta as penas do pássaro de uma asa e solta ele, que ele não vai voar, ele vai ficar sacudindo, mas não vai voar. E nós somos esse pássaro que precisa de voar. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio da espora. Olha que figura que o Espírito usou para nos chamar a atenção. Não quer caminhar? Vem aí o látego. Ele fala do freio da espora. E como é que esse freio espora funciona? Na reencarnação, cheio de deficiências. Não aproveitou bem agora, que direito você tem de ter uma reencarnação com todas as facilidades? Então aí vem, o sofrimento ele é importante, a dor impulsiona você. Eu não quero mais ter uma reencarnação tão dolorosa quanto esta, eu quero uma melhor. Então o que eu tenho que fazer? Me esforçar. Eu tenho que me lembrar todo dia de que eu tenho que me esforçar. Eu tenho que superar as dificuldades que eu estou tendo aqui. Eu tenho que buscar o autoconhecimento para me conhecer e me identificar em mim o que preciso trabalhar. Eu tenho feito isso há muito tempo, vocês têm feito? Isso dá, assim, chance da gente ter um passo muito largo numa reencarnação? Não é tão largo assim, não. É difícil, mas não é impossível. Então a gente tem que trabalhar no dia a dia a nossa renovação, para que não fique sob essa duplação do freio da espora, que é a reencarnação dificultosa. Não aproveitar bem, vai ter um difícil. Aproveitou bem, será acrescentado mais. Aquele que não tem, o que tem será tirado. E ao que mais tem, mais será dado. Dá para entender isso? Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Então a gente vai vencer no sofrimento. Vamos melhorar, vamos tentar vencer no amor, no trabalho do bem. Vencer o orgulho e o egoísmo. Não é com uma reencarnação que eu vou deixar de ser orgulhoso. Não é com uma reencarnação que eu vou deixar de ser egoísta. Eu vou começar a me trabalhar. E vou, na próxima, continuar. E vou continuar até
chegar num nível melhor, conforme aquela escala que eu mostrei no começo. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quantas vezes nós reencarnamos desde que Jesus veio, estivemos em contato com o Evangelho e não fizemos do Evangelho nossa alavanca de progresso. Ao contrário, usamos o Evangelho. Hoje, na nossa reunião de manhã, em Laranjal, nós tivemos 2 espíritos que, na hora do testemunho, no passado, eles fraquejaram. Não suportaram as provas. Usavam o Evangelho só para exportação, para eles mesmos eles não usavam. Na hora do testemunho não tiveram força, fraquejaram, se tornaram inimigos de Jesus. E perderam séculos. E foram compor falanges de espíritos do mal. Mas como é que um espírito que já aprendeu alguma coisa vai se misturar com os espíritos do mal? Vai. Vai porque a revolta endurece o espírito. Cria uma casca grossa no espírito. E ele só naquela monoideia de que deveria ter sido recebido por Jesus com glórias e não foi, ele se revolta e vai fazer parte de grupos de espíritos que perturbam a humanidade. Isso é real. É verdade. O filho de Joana de Cusa, que foi levado ao poste e à fogueira no ano de 68 da era cristã, ele não aceitou o sacrifício ao lado da mãe, porque ele não era cristão. Ele não gostava de Jesus. E ele disse para a mãe, atado ao poste, mãe, abjura, porque eu não quero morrer por causa desse tal de Jesus. E Joana diz assim, não, eu já fiz muito por vocês, agora é a nossa vez, é a minha vez. E ela desencarnou ali no fogo, atado ao poste, feliz e foi recebida por Jesus. E ele, infeliz e foi para as trevas. 2000 anos quase depois, ele reencarnou. E reencarnou adiando Jesus. E para ele reencarnar, o Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado, teve que cuidar do processo de reencarnação dele demoradamente. E ele então veio e reencarna para realizar um grande trabalho protegido por ela durante todo o tempo e foi vencedor e desencarnou e está no mundo espiritual de uma forma vitoriosa. Então você vê o que leva o indivíduo a ser revoltado. Isso seria a aura de um espírito resignado. Olha que bonito. Todo mundo aí está assim, né? Tá? Se não está, deveria. O que é resignação? É ser submisso à vontade de alguém ou ao destino. Bom, se a gente já está aprendendo que tem que ser submisso a Deus, fica mais fácil, fica mais leve. É a aceitação sem revolta do sofrimento da existência. Isso que a gente tem que entender. Mas essa submissão, essa aceitação não pode ser passiva. Põe bem isso. Não pode ser passiva. Então, se você está doente, eu estou doente porque é meu destino, eu vou morrer. Não, você tem que buscar saúde. Entenderam? Essa é a aura de um espírito rebelde. Peguei bem feio mesmo, pra você não esquecer. Esse é o espírito rebelde. Não tem aura. E o que é rebeldia? Rebelde é aquele que não obedece, é teimoso, obstinado, indisciplinado. Que ou quem não se submete, não acata a ordem ou disciplina, é o indivíduo insubordinado. Então nós estamos aqui. A primeira coisa que você tem que aprender é que há um Senhor único no universo. E você é filho. É filho.
Eu não sou filho de Deus porque ele nem olha para mim. Claro que você não compreende qual é o mecanismo e por que você está sofrendo. Só no estudo da reencarnação você pode entender por que está assim ou está assado. Sem o entendimento da reencarnação você não compreende. Mas como é que eu vou estudar a reencarnação? No livro espírita, no livro dos espíritos. É lá, é onde começa o estudo. É muito difícil? Não é difícil. Se você já coloca a dificuldade, já está aqui, já está nesse lugar aí, ó. Tem que sair dessa situação e tentar melhorar um pouquinho e começar a fazer brilhar a própria luz, porque você mesmo estando atrasado, você é luz. É luz. Não é ainda 300 watts, mas é 10 watts. Aquela luzinha pequenininha, não é? Então, o que é melhor, ser resignado ou ser rebelde? O que é melhor, é submeter à vontade de Deus ou não submeter? Então é melhor a gente começar a entender que Deus é Pai. Quem ensinou que Deus é Pai? Jesus. E Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Quem ensinou? O Espiritismo. Moisés ensinou que Deus era o Senhor dos exércitos. Então nós temos que temê-lo. Jesus ensinou que Jesus é nosso Pai, que nós temos que amá-lo. E o Espiritismo ensina que Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária. Então, tudo que tem no universo está sob o comando de Deus. E como é que Deus comanda? Pelas leis que Ele criou. Eu errei, tenho que consertar. Eu acertei, dei um passo à frente. Eu acertei e errei, fui na frente e voltei. Não volta. Ninguém retrotrai. Ninguém regride. A gente só evolui. Mas às vezes a gente fica ali, parado. Mas não evoluindo, sempre progredindo. Existe um espírito chamado Peixotinho. Por que ele é chamado de Peixotinho? Porque ele era Peixoto e era baixinho, então apelidado de Peixotinho. Peixotinho era médium de efeitos físicos. E ele escreveu um longo texto, uma página chamada Obediência, que é muito longa e eu não vou poder dar para vocês. Mas ele fala na página que a gente tem que aceitar todas as tarefas que a gente recebeu na reencarnação. Qual foi a tarefa que você recebeu nessa reencarnação? Eu não sei. Sabe sim, se você quiser você vai saber. Porque devagarinho o seu guia espiritual está conduzindo você para você fazer o que tem que fazer. Mas eu não fiz nada. Fez sim. Você fez alguma coisa e ainda vai fazer mais. Mas se você sintonizar com o seu guia espiritual, você vai no dia a dia receber dele as orientações pela intuição e vai saber o que você tem que fazer. Um dia, um espírito falou isso para mim. Falou, você fique com o seu campo intuitivo bem, vamos dizer assim, bem limpinho, que você vai sempre saber o que você tem que fazer. Nós não vamos falar. Vamos falar pela sua intuição e você vai saber o que fazer. E eu segui essa orientação, eu sempre soube o que fazer. Sempre errei, sim, mas eu sempre soube o que eu tinha que fazer. E venho fazendo. Se você não sabe o que você tinha que fazer nessa reencarnação, analisa a sua vida. Você foi uma mãe, cuidou dos seus filhos. Mas eu só fiz isso. É a primeira tarefa, tarefa número 1. A paternidade e a maternidade. Missão. É missão.
Ah, mas eu queria fazer mais. Faça. Se não teve chance ainda, procure fazer. Se os filhos cresceram, vai à luta. Contava há pouco para Sheila ali que a nossa irmã Maria da Conceição, que conduziu o Hospital do Pênfigo lá em Uberaba durante muitos anos, depois dos filhos crescidos, o marido que não queria nada, gostava de umas manguaças, ela chegou e falou assim, olha, vocês já estão todos crescidos, eu já cuidei de vocês, e vocês não querem nada com a vida nem com a doutrina espírita. Já cumpri a minha missão. Eu, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou me dedicar aos penfigosos. Vocês querem ir comigo? Eu não vou, não. Eu, hein? Então, estou indo e foi. E dedicou toda a vida dela cuidando dos penfigosos. Era a missão dela? Claro que era. Ela abandonou a família? Não. Não. Se ela ficasse cuidando lá da família, o marido que não queria melhorar coisa nenhuma, e os filhos que eram lerdos, ela ia trabalhar sim, mas e o próximo necessitado que ela tinha a incumbência de ajudar? Ela foi à luta. E quantos exemplos nós temos no nosso dia a dia, na história da humanidade, de pessoas que tinham uma missão e num dado momento ele partiu para a missão e realizou a missão. Ah, eu não quero mais saber de nada, eu já criei tudo, agora vou viajar, vou só passear. Pronto. Está se complicando. Ah, mas passear? Claro que pode, mas não só passear. Agora eu vou viver a vida. O que é viver a vida? É ajudar o próximo. É trabalhar no bem. Mas quem sou eu? Você é alguma coisa. Você é alguém. Não pode sair de casa, ver quanto é que está a conta telefônica. Bom, eu posso gastar mais R$20. E liga para um amigo, liga para outro. Entenderam? Pelo menos no dia do aniversário do amigo. Entenderam? Como é que você está? Hoje é seu aniversário. Lembra do amigo. Isso é ação no bem. Então, muitas coisas nós podemos fazer para melhorar. Então, aceite o trabalho. Se a tua intuição diz que você pode ser útil nisso ou naquilo, seja. Não fica achando que isso não é nada, que isso não edifica, que isso não vai construir, porque constrói. Você ajuda a melhorar o mundo. Corrija alguma coisa que está errada. Lá em Laranjal apareceu um rapaz que já está frequentando há um bom tempo, e falou assim, João, podia conversar com você? Eu falei, pode. Pois é. Eu estou trabalhando com reciclagem. Eu estou interessado em ajudar aqui. Antigamente nós fazíamos reciclagem e abandonamos. Por quê? Porque o repasse era muito difícil. Eu falei assim, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando com plástico. Eu falei, pronto. Já tem a minha ajuda. Ele falou assim, eu estou trabalhando com isso. Eu falei, a partir da semana que vem, você vai reciclar os nossos materiais aqui. Ele foi para o feirão e levou todo o plástico que tinha no feirão. Uma imensidão. Pronto, vou ajudá-lo. E vou motivar todo mundo na casa espírita a não jogar plástico fora. E o planeta está ficando um horror. Está horrível. É só acompanhar reportagens. Ação no bem. Movimenta o seu condomínio, movimenta alguém e faz alguma coisa. É simples. Você não vai gastar nada, só vai gastar tempo. Mas não tem só isso. Tem muitas obras que precisam da tua ajuda. Então vamos trabalhar. Fazer algo mais, porque o trabalho que você fizer, por mínimo,
ele vai ser computado como bênção para você. A Brena. A Brena, na última eleição da instituição, ela assumiu o departamento de divulgação e antigamente a gente sempre sorteava livro no final da palestra. E ela falou: João, que tal se a gente sorteasse um livro todo mês? Eu falei: só um? Por enquanto, só um. Então ela pediu para, a partir de hoje, a gente começar a sortear um livro. E vocês têm na página um número. Olha aí. Foi distribuído até 147. Então eu vou distribuir, vocês vão olhar na página que tem um número. Até 147 eu vou achar, já saíram dois com um número muito alto. Ela escolheu um livro intitulado Cristianismo e Espiritismo, que é maravilhoso. Só está alto. Vamos de novo. Então nós vamos começar a sortear uma vez por mês um livro e depois talvez a gente volte a sortear todo sábado. 110 ganhou. Eu não sei se é o meu, que no centro eu coloquei minha página. Quem é 110? Você! Primeira vez que veio hoje. Olha que bonito. Dá para ela lá, minha filha. Leva lá. Tá vendo? Valeu a pena vir. Você ganhou o primeiro livro sorteado pela Brena. Quero agradecer a vocês, ainda, pelo empenho no trabalho, né, no feirão beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Eu não pude estar aqui sábado passado para agradecer, devido ao falecimento da Alcione, e agradecer também as orações que vocês fizeram por ela, tá certo? Então vamos orar e terminar a nossa palestra, para começarmos o passe. Depois nós vamos colocar no quadro, lá afixado, um mapa de toda a atividade do feirão para vocês olharem e verificarem como foi importante o trabalho, o grande resultado que nós conseguimos em benefício do hospital, que é a Casa Maria de Magdala, que favorece não só os internos, mas em torno de 150 famílias que têm na família alguém com HIV. Então é um trabalho imenso, criado pelo Dr. René Peça, que merece todo o nosso carinho, nossa consideração. Querido amigo, benfeitor das nossas vidas, que possamos, seguindo o teu exemplo na terra, ser mais obedientes e mais resignados diante das vicissitudes da vida. Derrama luz sobre nós, derrama luz sobre o planeta Terra, Jesus, que precisa da nossa ajuda em todos os segmentos, em todas as atividades que nós podemos realizar, que a Terra possa fazer essa transição de planeta de expiações e provas num tempo menor. Para isto, nós te pedimos força, coragem, para nunca desanimarmos na caminhada. Envolve a nossa tarefa do passe, que vai iniciar neste momento, e todas as atividades que virão depois. Nosso retorno ao lar que seja em paz.
nossos dias da semana que sejam todos vigiando e orando, obedientes e resignados, conforme o estudo da tarde. Que assim seja, Senhor.